amor de Deus, do cuidado de Deus. A adoração. Glória a Deus. Pipe, pega essa cadeira pro tio, por favor. Amém. Queria convidá-los a ficar de pé. Eu vou ficar sentado, irmãos, por causa do baixo e do meu ombro quebrado, tá? Mas que a gente possa iniciar adorando e declarando o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Cante conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Você consegue declarar bem alto, vai. Só vocês. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aqui deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. A igreja pode sentar. Obrigado, equipe de louvor. Deus abençoe vocês cada vez mais. O departamento infantil já está se encaminhando. O pastor Fernando já está com a... Já está com a turma do... Uma sala, né? Isso, com os diáconos. Aleluia. Uma vez, obrigado, equipe de louvor. Que Deus continue abençoando de vocês. Aleluia. Vou pedir para o China arrumar, colocar ordem ali naquele cantinho ali do fundo. A paz, amados. Nós estamos aqui estudando um livro muito, muito importante. Todos são, né? Esse livro é muito bom reler e estudar. Nós estamos estudando aqui o livro do profeta Daniel. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Essa é a aula de número 3. Bom, para você que está chegando, acompanhando, rapidamente, só vou lembrá-los que o livro de Daniel é um livro que historicamente, ele acontece entre o ano 605 a.C. e 536. É o período do cativeiro babilônico. Amém? E olha só, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Nós vimos que o fundo histórico desse livro está lá no final do livro Segundo Reis, onde pega o finalzinho do reino do sul, de Judá e Jerusalém. Importante isso, aquele fundo histórico. Nós vimos que as grandes potências, Egito, predominou uma grande parte aqui, e depois veio o Império Sírio, Assírio. O Império Assírio destrói lá o reino do norte, e acaba tendo um confronto com o Egito. Tanto que teve um momento na história, que você leu lá no finalzinho do livro, que um dos reis, o Josias, ele vai interferir nessa guerra aí entre o Egito e a Síria e acaba morrendo. Então, assim, uma grande lição, né? Não vai querer viver a guerra dos outros, né? Então, assim, entre outras coisas. E a Babilônia vai se transformando numa grande potência. Então, ela vai lá, conquista a Síria, vem aqui para baixo, conquista Israel, invade Jerusalém,
mas na primeira vez que ela sitiou Jerusalém, que nós vimos lá que ela coloca um rei lá, o que acontece? Eles levam muitos jovens lá para a Babilônia. E nós estamos estudando a vida desses jovens lá na Babilônia. E aí o Egito fica na dele lá, não se envolve mais com a Babilônia. Bom, rapidamente, Daniel capítulo 1, eu coloquei o título A Fé Não Tem Idade, certo? Porque aqueles jovens decidiram. E é importante, eu aprendo muito com Daniel, com esse livro. Toda vez que você lê, parece que Deus está te mostrando alguma coisa diferente. Lá no versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Então, o Daniel e o grupo de amigos deles não foi na onda de embalar. Experimenta um pouquinho aqui. Não dá nada, só experimentar. Pode? Na Bíblia diz que não pode. Diz sim, você vai ver. Mas pode, mas depois você não pode reclamar que Deus não vai te usar. Daniel colocou no coração dele, lá os amigos dele, e foi incrível, porque aquela atitude dele, que nasceu no coração dele, Deus fez com que as pessoas achassem graça nele. É uma questão de ação e reação. Então, assim, Daniel acaba achando graças aos olhos lá do chefe lá. E aí, os outros 4 jovens também, né, acabam não se contaminando lá. E nós vimos que Deus deu a esse grupo de jovens conhecimento e inteligência nas letras, ou seja, olha, facilidade para aprender e vontade de aprender. Não basta ter facilidade, né? Quer dizer, estava vendo uma reportagem esses dias, não basta ter talento. Você tem que querer colocar em prática esse talento, tá bom? Mas o Daniel, que teve atitude lá, Deus deu para ele entendimento de toda visão e sonhos, é isso? Aí que nós aprendemos, capítulo 1, fidelidade em ambientes hostis. Uma outra coisa, confiança e lealdade. Eu confio em Deus, sou leal a Deus. E a recompensa da obediência. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar. E aí, você tem que tomar muito cuidado para você se adaptar ao meio em que vive, no emprego, no trabalho, né? Sem se desviar, sem deixar o seu coração desviar. Lá no capítulo 1 foi legal. Bom, aí nós vamos para o capítulo 2 e vamos colocar em prática o dom que Deus te deu. Deus dá um sonho para o rei, e esse rei coloca lá na semana passada, ó, se você, eu esqueci do sonho, eu quero lembrar do sonho, eu quero a tradução. Pensou que bom? E aí ninguém lá em sã consciência, nenhum mago, feiticeiro conseguiu. E nós vimos semana passada que eles tentaram enganar o rei. Conta aí que a gente conta, que nós vamos interpretar. Falar, vocês estão querendo me enganar, né? Vai morrer tudo. Se não revelar o meu sonho, né? Eu esqueci, eu quero saber que sonho que eu tive e a interpretação. E aí Daniel, sabiamente, pede um tempo, reúne os amigos para orar, e Deus revela o sonho para ele. E ele chega lá na presença do rei e fala, rei, aquele sonho que você teve foi uma imagem, era uma estátua. E olha que boa notícia para o senhor, rei. A cabeça dessa estátua representa o teu reino, a Babilônia. Seu todo-poderoso agora está comandando tudo. Porém, né, ele está continuando o seguinte, olha, depois vai vir aí o peito aqui, que são o Império Medo-Persa, que vai acontecer lá no capítulo 5. Provavelmente na próxima semana nós vamos ver o que acontece isso daí. A barriga aqui, ó, é o próximo império, é o Império Grego, que vai vir futuramente, no caso aqui depois, e vai conquistar, é territorial. Depois do grego vem os romanos. E no Império Romano aparece uma pedra, né, que lançada pelo céu, não por mãos humanas, vai destruir todo aquele sistema político religioso, entre aspas, e vai ter um reino que nunca vai ter fim. Então, Deus, ele é o Senhor do futuro. E é muito legal, interessante, legal você ler esse livro hoje, conhecendo a história da humanidade, e você perceber que a Bíblia ela é o bastidor da história. Na escola, cai tudo isso. Quem foi o império lá na Mesopotâmia, a Síria, você encontra nos livros históricos isso. Nós estamos vendo os bastidores da história. E aí,
nós vamos para o capítulo 3. Quero te convidar, quero agradecer o pessoal de marketing, aí o Fábio, né, que nos possibilita, e o pessoal que está ali na mesa ajudando, tá bom? Olha só, quero falar hoje, eu escolhi esse título, A Presença de Deus. Poderia ser a verdadeira adoração. E nós vamos viajar nesse capítulo muito conhecido aí, tá bom? São aqueles jovens na fornalha. Lembrou? Vamos ler então juntos comigo? Mas assim, já vou ler explicando, tá bom? O rei Nabucodonosor fez uma imagem, uma estátua, né, de ouro, cuja altura era de 60 côvados, vamos colocar aproximadamente 27 metros, quem tem aí, pesquisa aí, e 9 de largura, enorme a estátua, não é isso? E aí, cuja altura é de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de... Então, olha só o que ele fez. Em primeiro lugar, Deus vai mostrar agora poder, alguém com poder sem o temor. Alguém em uma posição de destaque, no caso dele aí, o rei da Babilônia, não temente a Deus. Você vê que no capítulo anterior nós vimos que ele deu todas as honras para Daniel. Daniel fica do meu lado aqui, ó, o abençoado. Fica na corte aqui do meu lado. Quer dizer, você precisa também pensar nisso, né? Andar com pessoas que você vê que são tementes a Deus, que buscam a Deus, que têm um relacionamento com Deus. E é muito importante se colar nessas pessoas. Quiçá as pessoas colhem em você. Que as pessoas vejam em mim, em você, alguém temente a Deus. Esse é um grande ensinamento. Mas tem um probleminha. Esse rei, ele deve ter imaginado o seguinte, por quê? Porque no versículo 2 ele fala assim, ó, então o rei Nabucodonosor mandou o quê? Reunir os príncipes, os perfeitos, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem ao quê? Consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha. E aí vem um questionamento na minha mente, como assim consagrar a estátua? Mas quem mandou ele fazer a estátua? Deus só deu o sonho para ele e disse o seguinte, olha, eu estou controlando toda a história, o futuro pertence a mim. Então eu estou dando uma visão agora para vocês entenderem que eu sou o Senhor da história. Ele dá aquela imagem, aquela visão, né? Porém, no coração desse homem, que é bom, já que eu sou o cara, eu sou o cabeça da estátua, então vou fazer uma estátua e todo mundo vai me adorar. As consequências disso virá na próxima aula, no capítulo 4. É quando esse homem vai estar passeando lá pelos palácios, o Nabucodonosor vai passear pelos palácios, e ó, quem é como eu? Olha só, conquistei tudo, eu sou o cara. E aí, vai virar um lobisomem. Mas aí não falta na próxima semana, tá bom? Por quê? Porque nós temos que aprender muito. Porque ele convidou as pessoas para fazer o quê? Consagrar a estátua. E o que é consagração? Quero meditar com vocês continuar. A consagração, por exemplo, meu filho, ele foi consagrado a Deus aqui. Mas ele tinha o quê? 6, 7 meses. Ele lembra disso? Tem a foto. O pastor Carlos, inclusive, porque ele ia chorar, o pastor Carlos enfiou o dedo na boca dele, fosse uma chupeta para ele não chorar. Eu lembro, assim, tem a foto, quer dizer, eu tenho a foto lá que me faz lembrar. Eu consagrei o meu filho a Deus. Só que a gente tem que lembrá-los, né, todo dia que eles são consagrados. E assim, enquanto não vier, mesmo você e eu, nós somos, teoricamente, nós estamos nos consagrando a Deus. Mas o que é a consagração de um instrumento musical? Vamos consagrar esse violão, essa guitarra. Só pode utilizar para adoração. Quando você consagra a alguém ou algo para Deus, essa coisa passa a ser exclusiva de Deus. Quem é consagrado? Levanta a mão. Nós somos exclusivos de Deus. Porque o rei, lá no capítulo 3, que é o nosso estudo agora, começa assim. Ele fez a estátua, e eu não vejo nenhum momento ele consultando a Deus, não está aí. E ele quer ser reconhecido como Deus. Vocês vão fazer o quê?
Vou consagrar e tem algumas coisas. Bom, primeiro, a consagração, então, nós precisamos fazer o quê? Consagrar os nossos planos. Se você, presta atenção, hein? Nós temos que consagrar o quê? Os nossos planos, a nossa vida. O que é consagração a Deus? São só algumas coisas? Quais são os seus projetos, seus planos pessoais? Pensa aí. Deus está nele? Vai adorar a Deus? Deus será louvado através desses seus planos? Outra coisa, você tem que consagrar os seus recursos para o desenvolvimento da obra de Deus também. E a sua vida, é uma coisa muito interessante, talvez seja difícil de explicar, porque tudo que você tem é de Deus. Eu estava pensando esses dias, por exemplo, quando você pega uma maçã, gostoso, né? O que você faz? Você pega a faquinha, fala sério, você corta a faquinha, corta um pedacinho, se descasca, né? O que você faz com a semente? Normalmente, laranja, o que você faz com a semente? Melancia, o que você faz com a semente? Ou abacate, o que você faz com a semente? Aliás, tem um em casa lá me esperando. Mas eu estava pensando, sabe? É que a gente não... Deus me deu a fruta para eu me alimentar. Mas olha que besteira. A gente não planta semente. A gente não tem aonde, vou plantar onde? Não sei, eu vou fazer uma experiência. O ano que vem eu te falo, se deu certo. Começar a colocar em vasos a semente. Eu não tenho terra, não tenho um sítio. Mas o ideal é o seguinte, olha, Deus te deu a fruta e fala, olha, é o seguinte, para não faltar, planta a semente. Devolve a semente para a natureza. É o mesmo raciocínio budismo, sabia? Deus te dá o sustento, Deus te dá aquilo. Devolve uma sementinha para o reino, para a obra, os seus recursos. Então, a consagração é isto. Eu preciso consagrar a minha vida. E quando eu falo consagrar a vida, eu estou pensando nos meus planos. Essa semana eu termino o curso da faculdade. Seria oficialmente um teólogo, nesse sentido. Então, é fantástico. E o tempo vai passar. Mas já estou me inscrevendo numa pós de aconselhamento pastoral. Na verdade, a primeira foi de exploração bíblica, de exposição bíblica. A faculdade já me inscreveu, já me mandou, vou me matricular. O meu corpo está consagrado a Deus? A semana retrasada, teve uma feira de empreendedorismo na escola. E um dos grupinhos, eles estavam lá, colocando aquelas tatuagens que sai. É rena que fala? Não sei nem o que é. E aí, depois do tempo, sai, né? E aí, professor, não vai colocar uma tatuagem para ajudar? Eu falei, Ferrari precisa de tatuagem? De adesivo? Não, Ferrari precisa de adesivo. Fala. Então, não vou fazer tatuagem também, não. Eu sou filho do rei. Não, mas é nada... Não sei. Bom, consagrar o seu corpo a Deus. Sabe o que é consagrar o seu corpo a Deus? Deus escolheu uma mulher para você. Escolheu um homem para você. Consagre a sua vida a Deus. E os dons. Vamos consagrar os nossos dons a Deus. Como assim dons? Por exemplo, eu sei que a minha área é ensino. Eu sou professor há quase 40 anos. De escola bíblica há quase 30. Eu não consigo me ver sem compartilhar, sem ler. Eu não consigo me ver. Eu hoje ficaria doente sem isso aqui. Então, assim, todo dia a minha mente já está, assim, viciada. É igual usuário de droga. Você acorda de manhã, o cara já quer ficar alucinado. E eu estou viciado na palavra, no louvor. Então, vai de carro, não, eu vou a pé, porque eu gasto mais tempo a pé, acordo mais cedo, ando mais 40 minutinhos, mas eu vou ouvindo louvor, ouvindo mensagem. Eu preciso disso. Eu sou pobre de espírito. Fazendo exercício. Aí é o seguinte, então, os seus dons também, que você não acredita nisso. Então, o que significa consagração? Ter uma vida, significa ter uma vida de busca, em agradar a Deus, em tudo que se faz. Em tudo. Então, e pensando, quando ele fala em tudo, o que significa tudo? Como é que você vai ter que ter a sua vida, se você consagrou a sua vida a Deus? Em santidade? Santão, eu sou santo mesmo.
Eu posso não estar, assim, e a cada dia nós temos que aprender isso. Viver em santidade. Com que exemplo? Bíblia. Até que você encontre alguém, tipo Paulo fala, ei, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu vou direto no Cristo primeiro. Daí que meu cristianismo, que veio a igreja. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja não é templo, pessoal. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha que mensagem, assim, no tempo de consagração. Deus decidiu, lá em João 14, habitar em você. E quando é que nós vamos entender que nós somos o templo móvel, o tabernáculo de Deus aqui na terra? Quando a gente entender isso, não tem jeito. Nós temos a vida de consagração. Se você é consagrado, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa conversar com seu pai todo dia, toda hora. Pai nosso que estás no céu, meu santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. E esse é o pensamento de alguém que tem uma vida consagrada a Deus. Uma vida de arrependimento. Ih, errei. Senhor, perdão. Legal, agora pede perdão lá. Já acertei com você, acerta do lado de lá, acerta do lado de cá. Então, assim, você tem que se arrepender das coisas que você faz. E não é o pecado que vai levar as pessoas para o inferno. Sabia disso? É a falta de arrependimento. A falta de convivência com Deus, de intimidade com Deus. E, não por fim, mas uma coisa tão importante, coloquei aí 5 coisas. É amor ao próximo. Amar ao próximo. Mesmo que ele não concorde com as suas ideias, e você não concorde com as ideias dele, é na divergência que você começa a peneirar. Peraí, se tem alguém discordando, será que eu estou totalmente certo? E aí você tem que estudar a Bíblia. Porque tem um livro chamado O Profeta Jeremias, só ele estava errado para as pessoas, mas ele era o único que estava certo. Então, só para você pensar, uma vida de consagração, se você, quando o pessoal, eu estou estudando para mim, tá? Para você entender, quando eu estava montando, Deus vai fazendo refletir essas coisas para mim, não é para você. Ok, vamos lá então. Então, o rei vai fazer o quê? Consagrar a estátua. Então, ele mandou chamar. Então, se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da que Nabucodonosor tinha levantado. Falar com as pessoas que não lê, e antes de ler a Bíblia, não pede sabedoria para Deus, para o Espírito Santo, e fala qualquer coisa, você tem que respeitar, sim, a imaturidade da fé das pessoas. Porque ainda tem pessoas que acreditam que, para falar com Deus, porque coloca sempre os pecados antes de Deus, eu preciso olhar para uma imagem, conversar com uma imagem, porque elas foram ensinadas assim, cresceram assim, e só o Espírito Santo de Deus para falar com elas e dizer o seguinte: ei, não precisa. Não, como assim? João 14. Como assim João 14? A Bíblia diz. E Jesus, reunindo os discípulos, disse: olha, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: e eu vou preparar lugar para vocês. Porque onde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O Tomé disse: Senhor, olhou aqui, ó, nós já conversamos aqui, tentamos colar para a prova chegou, mas ninguém sabe o caminho para onde tu vais. E Jesus fala: Tomé, eu sou o caminho, artigo definido, não é um. Eu sou a verdade, artigo definido, não é uma. E a vida, artigo definido, não é uma vida.
E ninguém vem ao Pai a não ser... Quando você lê isso e entende, as imagens fazem assim, ó, some. Não é necessário eu passar por outros se eu for direto para a cruz. A cruz vai revelar as intenções do meu coração. É a cruz que revela. Porém, você volta a 600 anos antes de Cristo, então os deuses para as pessoas lá tinham que ter imagens. E eles vão pegando algumas deixas, né? Para levantar alguma imagem, para falar com a imagem, como se estivesse falando com Deus. O povo judeu, não. Eles tinham na lei de Moisés isso. Nós somos monoteístas, nós não vamos adorar a imagem. E nós somos descendentes desse judaísmo, do cristianismo. E aí, esse homem que não tem nada a ver com isso, entre aspas, porque Deus levantou Nabucodonosor, Babilônia, para ensinar o povo dele, que não interessava ter templo, que não interessava ter oferta, cânticos, músicas, se não tivesse uma vida de consagração. E aí, quando o meu filho foi oferecido aqui no altar, eu fiquei imaginando, quando eu estava preparando essa aula, se fosse uma ovelhinha. Então, eu tenho lá um rebanho de ovelhas, escolhi uma ovelha sem defeito, ó, vou te alimentar bem, cuidar bem de você, porque você será oferecido em sacrifício. Tá, ovelhinha, um dia eu vou pegar você, vou levar lá para os sacerdotes, eles vão pegar você, fica de boa, eles vão pegar lá uma faquinha, vão cortar você em pedacinho, tá bom? E vamos oferecer para Deus. Se a ovelha souber disso, o que ela vai fazer? Pum! Sim ou não? Ela cresceu. Ela não quer ir lá para o churrasco. Aí nós consagramos os nossos filhos para Deus. Sim ou não? A gente quer, não quer? E aí, eles têm que ler esse livro. Porque é possível ter uma vida consagrada a Deus, ter sucesso financeiro, sucesso pessoal, ser exemplo de vida, sem desonrar a Deus. É possível viver a nossa vida aqui na terra consagrada a Deus. E esse livro vai me dizer isso. Quem não tem temor a Deus vai sempre Nabucodonosor. Ele vai achar que ele está ali naquele lugar, porque ele é o cara. Não, Deus o escolheu para ser o cara da vez. Mas se ele não se converter, não converter o coração dele e a liderança, o governo dele não tiver uma liderança de Deus, vai cair por terra. Eu falo isso hoje porque caiu. Mas eu uso como exemplo porque é fantástico, pessoal. Está vindo na minha mente o seguinte: o Jó, o diabo pede para peneirar a vida dele. Sim ou não? Deus deixa. Você conhece a história, está lá. Mas e o Pedro? Jesus fala, Pedro, o diabo pediu para te andar, mas eu não deixei não. Eu orei por você. Porque o Jó, Deus sabia que a fé dele estava inabalável. Ele reclamou um pouquinho, mas estava lá, ele não blasfemou contra Deus. O Pedro não, o Pedro, deixa comigo. Esses caras eu não sei, mas ó, eu deixamos tudo por ti. Eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Jesus, Pedrão. Essa noite, cara, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, Deus sabe o quanto, né, até onde, né, você vai. Por isso que ele, de vez em quando, né, você tem que parar, peraí, tá bom minha vida assim? Eu quero me aprofundar mais? Eu quero estar mais próximo de Deus? Eu posso ser utilizado por Deus, sou consagrado a Deus, Deus pode me usar para coisas mais profundas? A estátua foi consagrada. O rei já era rei, mas ele queria mais. E aí o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, do sambuca, onde é que é isso aí? Do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de louvor. Quando ouvir o louvor, pode se prostrar. E a quem? A estátua, que estava representando o poder do rei, porque ele é o cabeça da estátua. E ele achou, bom, já que eu sou o cara, eu vou aproveitar que estou vivo,
vou mandar fazer uma estátua para mim, para as pessoas nunca mais esquecerem de mim e lembrar que eu sou o cara. E aí, vamos embora. E a pergunta é, como é que está sendo as músicas que você está ouvindo, o louvor? Eu falo isso para mim. Mas esse dia eu estava cantando lá uma música de amor para a esposa, legal? Sim ou não? Porque, fala sério, quando um compositor para e começa a escrever, é uma expressão do coração dele. Muitos louvores são inspirados por Deus para adoração. Muitos louvores não adoram a Deus, não é isso? Aquela motivação do lado aí, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército, não é isso? Estão lembrando de Deus. Então, eu particularmente, falando de mim, tá? Já estou chegando aos 60 aí, eu tenho muita dificuldade, de chamar Deus de você, Jesus de você. Essa nova geração não tem essa dificuldade. Então, eu tenho que respeitar, sim ou não? Então, quando está tocando música aqui de louvor, fala você, eu tento encontrar Jesus, entendeu? Estou falando? Mas não tem problema. Quer dizer, eu tenho problema ainda. Não sei, talvez seja a idade. É que eu não tenho tanta intimidade com Deus, eu falo sério. A minha mãe, é bem essa mãe. Sim ou não? Como é que está a senhora? A Luzia está lá, quase 90, bem essa mãe. Eu vou chamar a mamãe de você, você está louco? Eu fui diferente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, ao ouvir esse louvor, você está adorando. Está mexendo com o seu interior, e aí é uma obrigação, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de música que você está ouvindo, tá bom? Fica a dica aí. A adoração deve ser um ato de coração. Sim ou não? Vou sair um pouco do texto. Vai ter que adorar a imagem. Mas a adoração deve ser o quê? Um ato do coração. Um compromisso diário com Deus. E pode envolver o uso de ferramentas, como cânticos, orações e meditação porque você tem que fazer o quê? Adorar. Se prostrar e adorar. Então, uma vez o pessoal falou assim para mim, Cícero, você adora pudim, né? Eu falei assim, não, eu gosto muito. Adorar só a Deus, né? Ô, pudim. Então, assim, só para você entender, né? Ontem, eu estava na casa da sogra de castigo lá, e aí pediram uma pizza. E aí eu perguntei, aí surgiu alguma coisa, entendi, lembrei, que a mãe de uma das pessoas estava lá, está com demência, está perdendo, está em estágio terminal já, não lembro mais de ninguém, quem é a filha. Então, qual o conceito de demência? Dá para vocês pesquisar depois aí? O conceito de demência? Porque às vezes eu tenho que fugir de demência, porque se você for querer corrigir todas as coisas erradas que você vê, eu não entendo, então, se a gente for realmente, a gente fica muito chato. Sim ou não? O que é a demência aí? Então, assim, você tem uma ideia, assim, porque eu estou preocupado também. Enfim, aí por quê? A mãe dela está nesse estágio, o Alzheimer faz isso, né? Esse estágio de não... Eu queria saber muito o conceito, porque a gente está usando errado isso. Enfim. Olha lá. De declínio mental. Com perda de memória, raciocínio. Quer dizer, você fica sendo conduzido para cima e para baixo por outra pessoa. Mais ou menos isso, né? Bom, então, amados, toma cuidado. Quando você ouvir a música, você está adorando quem? Você está consagrando a sua vida para quem? Aqueles momentos. Não adianta brigar comigo, não. Porque o pessoal não pode beber. Não, o Daniel, ele optou por não beber. E Jesus? Jesus também bebeu vinho, mas ele fez na hora para ele ali. Era fermentado. Quem disse? Aí vai entrar nessa discussão, só para justificar por que você está bebendo. Não tem problema, não precisa justificar. O relacionamento é íntimo e pessoal, é você e Deus, nesse sentido. Então, aqui nós estamos só meditando na vida de jovens que escolheram seguir a Deus, ser exemplo de Deus. E esse capítulo está falando muito de adoração. Por quê? E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de fogo. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos
todos os povos ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, do sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostrarão-se todos os povos, nações e línguas e adorarão a estátua de ouro que o rei tinha levantado. Então, amigo, quando você ora, quando você está ouvindo uma música, a sua mente não tem como, ela vai te levar para aquela situação. Então, por isso que a sua mente está sendo conduzida a pensar em situações e que, de repente, não tem nada a ver com a sua vida, nesse sentido. Bom, aí, quando aconteceu isso, por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Amado, presta atenção, as pessoas estão te observando. As pessoas estão te observando. Ali eles estão sob o regime da Babilônia, que era a grande potência, e o rei comandava. Ali, o rei não era acima do decreto. Ali. Ou era? Tinha a lei. Ah, não. Aí era assim. O rei era a lei. No próximo reinado que não vai ser a lei. A lei é lei. O rei veio depois. Ele quis fazer a estátua. Tudo bem? Tudo bem. Tá, aí a adoração já veio, essa ideia de adoração já veio em respeito, né? Outras ideias. Não acredito que o rei queria ser adorado, ele queria ser ali. Igual, por exemplo, tem o Zico é craque pra caramba, né? Tá vivo, graças a Deus. Assim, fizeram um busto para ele, assim, em homenagem a ele. Mas não tem a ideia de adoração, a ideia de respeito, não sei, é diferente. Reconhecimento. Eu acredito que você tiver que reconhecer alguém, tem que ser em vida, cara. Enquanto você está olhando para a pessoa assim, a quem honra, honra, sabe? Vai ser para morrer? Para mandar uma coisa de flores, olha, aqui jaz. Não dá. Homenagem em vida, nesse sentido. Bom, por isso, as pessoas estavam de olho em quem? No trio. Porque o Daniel não estava ali. Provavelmente o Daniel estava dando uma geral pelas províncias. Por quê? As pessoas estavam de olho nesses jovens. E quando falavam em adoração, ele, não vou adorar outro Deus, só o meu Deus, eu não vou me curvar. E responderam, dizendo ao rei, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, começa a falsidade. Tu, ó rei, fizesse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fora, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Você não fez isso? Eu fiz. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha. É isso mesmo. Qual parte você não entendeu? Está repetindo de novo a lei? Foi eu que escrevi lá. Bom, é que é o seguinte, tem alguns aí, homens, ainda tem alguns, hein, graças a Deus, que não se prostram. Entendeu o que eu estou falando? Tem alguns judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província, capacidade, dom, exatamente como você retirou lá de Israel, da Babilônia, que são Sedraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, rei, ó rei, eles não fazem caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantasse. Então o rei ficou com muita ira, furor, e mandou chamar os caras. Manda chamar! Traz aqui os três. Traz aí. O Sadraque, Mesaque, e trouxeram. E trouxeram a esses homens perante o... Estava pensando exatamente isso. Que nem, por exemplo, você trabalha em escola, no meu trabalho. Você está ali, eu fui contratado para ensinar matemática. E tudo que vem na minha mão, eu tenho que fazer com qualidade. Assim como você está na sua empresa também, na sua escola, trabalhando, não tem jeito. Você pode pensar que não, mas é o Senhor que colocou você ali. E as pessoas estão te observando. E não tem jeito. O cristão, ele é muito mais assim, colocado à mão. Você não é evangélico? Sim ou não? Você tem que ser exemplo. Quer dizer, o católico tem que ser exemplo? É tudo cristão, sim ou não? É a mesma Bíblia, sim ou não? Não. Só o Novo Testamento. Mas, enfim, o Antigo Testamento dá para dar uma lida lá.
São livros históricos, entre aspas. Mas assim, as pessoas, se você não for amigo de copo deles, eles não vão te convidar para as festinhas. Agora, quem respeita o seu trabalho e sabe, né, o que Deus que você serve, porque você demonstra isso, você ganha respeito. E sabe que tudo que você está fazendo tem um significado maior, que é a melhoria da pessoa, o crescimento da pessoa. E você vai ganhar respeito. Então, não se curvem às leis, não se curvem às festinhas, não se curvem às músicas que você está ouvindo. Porque o rei ficou muito bravo com os três. O mundo vai ficar muito bravo com você. E o rei falou, vem cá, meu. Não estou entendendo. É de propósito que estão fazendo isso? É só para contrariar? Você virou adolescente? Você quer? Não. Você vai tomar isso? Você vai lá amanhã? Não. Você vai tomar café amanhã? Não. Você vai estudar amanhã? Não. Você vai fazer a prova amanhã? Não. Por quê? Não. Tudo não. Não tem o porquê, porque estão sendo bombardeados pelos diferentes adultos. A criança acredita que tudo que passa na televisão é verdade. Se você coloca a sua filha, seu filhinho para assistir lá uma novela, se tá ali, ela não tem ainda essa capacidade de entender que ali é uma ficção, que é mentira, que está te ensinando que você pode ter 3 mulheres, 4 maridos, você pode sair com um, sair com outro, que não dá nada. Porque é toda repetição de novela, nesse sentido. Então, o mundo está te apresentando várias coisas para você entender, tá bom? E aí, ele fala, é de propósito que estou fazendo isso? Que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Então, o rei não entendeu que ele foi colocado ali por Deus para punir os próprios filhos, porque Deus cansou. O rei Manassés chutou o balde, cara. Deus fala, cara, não quero mais nada. O filho dele foi bom, mas depois acabou. Então, é de propósito que você é assim? É de propósito que você é assim? Que você não se envolve com as coisas que não agradam a Deus, no trabalho, na escola, nos vizinhos? Ou as pessoas, vem para cá. Qual é a motivação das nossas ações? Porque é de propósito que você faz isso ou você está indo de embalo? Não, eu não vou. Não vou porque eu não quero. Não vou porque eu não me sinto bem. Mas eu vou. Por quê? Você vai beber cerveja? Eu vou beber Posso beber suco? Pode, Sissão. Vamos lá. Entendeu o que eu estou falando? Então, você pode ser com seus colegas? Pode. E é lá que ele vai entender. Que legal, hein? Pessoal, é o seguinte, pede um suco para ele lá. Ele sabe que ele não bebe, ele sabe que ele não fuma. Mais ou menos assim, acontece isso. Porque quer você queira ou não, se você... as pessoas estão te observando. Fala assim, mas crente não pode fazer isso? Não está escrito que não pode. Tá bom. Eu posso encontrar alguns textos e falar assim, não faça isto. Porque você foi consagrado a Deus. Sansão, não toque nada imundo, nada morto, não é isso? Mantenha aí o cabelinho, né, bonitinho e tal, porque você é consagrado a Deus. Não pegue nada morto e assim, não se envolva com pessoas, né, de outras nações. Tem um monte de exemplo na Bíblia. Bom, versículo 15. É de propósito isso? Agora é o seguinte. Vocês estão prontos? Vou fazer um teste, hein? Porque quando ouvir o som, segura. Entendeu? Porque é assim, automático, né? Tem o som, a bateria faz... Você começa assim no louvor já? Você nem tocou a música, você sabe que está vindo adoração aqui. Mas em qualquer lugar que você estiver, se bobear, você fica assim. O que você está fazendo? Não sei, foi automático. Você vai ouvir a música, hein? De saltério, da gaita de fora, de toda espécie de música, para você se prostrar e adorar a estátua que eu fiz. Se você fizer isso, bom é. Vai ser bom você fazer isso, hein?
Mas se vocês não adorarem, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ó, o rei, eu sou o cara. E incrível, né? O profeta Daniel foi e falou, ó, rei, o Deus do universo revelou o seu sonho. O Senhor foi colocado aí agora, está na história. E depois vai acontecer muitas coisas. Ele tinha que ter uma humildade e fazer o quê? Adorar a Deus. Mas ele quis ser adorado. Tá legal. Então a pergunta é a seguinte. Você está pronto para adorar a Deus? Em todos os momentos? Em todos os momentos. Em todos. É uma vida de adoração. Vamos embora. Aí eles vão responder o trio lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, seguinte, nós não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Já resmungaram. Por que vocês não estão adorando? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E da tua mão, rei. Ei, e aí? Não vai falar do seu chefe, né? Vai trabalhar de sábado. Bom, rei, não, é o seguinte, não. Vamos negociar? Não sei, estou falando aqui. Não, você vai ir lá, você vai tocar isso. Não dá, meu. Não me vejo ali consagrando Deus nesse momento. Bom, você que sabe. E aí, eles demonstram ali uma fidelidade e lealdade. Quer dizer assim, mesmo sob o rei mandando, ameaçando, que está escrito, eles falam assim, Deus é que sabe. Deus pode nos livrar da fornalha assim, e das tuas mãos, só Ele. Nós somos fiéis a esse Deus, nós somos leais a esse Deus. Quer saber? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Não vou ser fiel, porque nós conhecemos o Deus em quem nós servimos. Então, o Nabucodonosor ficou muito, muito irado. E mudou até o semblante, o aspecto do semblante, ficou vermelhaço. Então, tipo uma ameaça, né? Todo mundo lá olhando, eles falando assim para o rei, e agora? É? Tá. Pode aumentar aí, 7 vezes mais. Lá vai. Põe de 30 aí, para 210. Acabou. Tá lá. Bom, vamos embora? E aí? Vamos para a fornalha? Não, só uma musiquinha só. Nada a ver. Só vou experimentar. Nada a ver. Só vou olhar a tatuagem. Nada a ver. Nada a ver, tá falando. Nada a ver. E se prostra mesmo. Pode se prostrar. Não reclama depois. Porque o diabo quer isso. Ele quer te arrastar, te convencer de que não é nada a ver e ir para o inferno com ele. Ele já vai. Só que ele não quer ir sozinho, não. Vamos embora. Está te esperando a fornalha. Então, esses homens foram atados, amarrados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Eles foram para a morte. Perseguição, primeiro século. O apóstolo Paulo invadindo tudo lá. Nega Jesus? Nego. Vamos embora, pode sair. Nega Jesus? Não, mata. Apedreja esse daqui, ó, para comer exemplo. Apedreja o Estevão aí, o pessoal vai falar, pode ir, pode jogar aqui a roupa aqui no meu pé, pode apedrejar. Ele não negou Cristo, primeiro mártir. E se vocês conhecerem, voltarem um pouco na história do primeiro século, os imperadores doidos que entraram lá. Muita perseguição. Um cara coloca fogo na cidade e culpa os cristãos, porque por uma cristocidência, os 4 bairros que ficaram lá, que não foram atingidos pelo fogo,
moravam os judeus, os cristãos. Foi mais um álibi para o Nero. Opa, olha lá, quem pôs fogo. Olha lá, tá vendo? Só o deles não. A história conta isso. A Bíblia não conta. E aí, vamos para a fornalha? Vamos, não vamos me envolver. Vamos embora. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram os 3. Olha, ó, então é o seguinte, sabe as pessoas que querem te empurrar para a fornalha? Deixa com Deus. Deus, Ele te defende. Ele te protege. É que muitas vezes não é da maneira que você espera. Ai, Senhor, vai para a fornalha. Você não escolheu servir a Deus, ser um exemplo. Você vai para a fornalha. E as pessoas, tá vendo? Olha lá, está lá a fornalha. Cadê o seu Deus? Ah, é? Cadê o seu Deus? Vamos embora. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados, caíram atados dentro da fornalha de fogo. A confiança no controle de Deus. Nós vamos lá, Senhor. Pode lançar. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Da fornalha e das tuas mãos. É uma confiança que Ele tem. Porque eu acredito que eles tinham um relacionamento com Deus. Eles pegaram, leram o Antigo Testamento. Nossa, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz. Na mente dele estava fé. Ele tinha os alimentos, que era a palavra de Deus, principal. E aí eles foram. Tá lá, jogaram. Então, o rei Nabucodonosor fez o quê? Se espantou. Está lá sentado lá, de camarote, vendo lá o churrasquinho grego. O churrasquinho judeu. O grego comia no 25 de março, é gostoso. Só não pergunta a carne que tem lá, né? Mas está com fome, filho. Eu fiz a Janaína comer uma vez. Sabe aquele estudo que era no 25 de março? Fica aqui e tal, daqui a 1 hora eu volto. Tomei suco também. Senão não desce. Aí não, aí eu comprei o lanche pra Jana. Ai, caramba. Aí eu comi e tal, ele veio, sabia que eu estava com fome, né? Andou lá. Ei, eu tô com fome e tal. Come esse lanchinho, eu comprei pra você. Sério? Que legal. Nossa, que delícia. O que era? Um churrasquinho grego. Já era. Falou que estava gostoso, já era. Alimentei e aí. Eu orei antes, né? Cara, olha só, voltando pro texto, cara, churrasquinho judeu. Aí o rei olha. Quem olha? O rei. O rei olha. Você tem um rei que olha por você. Ele olha, ele se espantou. Ele falou, ei, vem cá, pessoal, vem aqui. Eu preciso trocar meu óculos. Por quê? Nós não lançamos lá dentro 3 homens amarrados? Sim, lógico que foi, rei. Lógico que foi. É verdade, rei. Lançamos sim. Ué, mas está acontecendo uma coisa estranha. Põe um óculos. Eu estou vendo 4. Eu vejo 4 homens soltos. E andavam passeando dentro do fogo. Sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Deus é aquele velho, né, ditado cristão. Né? Deus pode te livrar da fornalha. Porque Ele conhece os seus limites. Ele sabe até onde você pode ir. Mas muitos de nós, Deus vai permitir que entre na fornalha. Mas Ele vai estar do seu lado, Ele será o 4º homem da fornalha. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca estará sozinho. Jesus disse isso. Pega aí Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, diante disso, sabendo isto, vai. E anuncia o evangelho. Anuncia o que você está vendo. Anuncia essa boa notícia que vai mudar a vida das pessoas. Vá e anuncia o evangelho. A todas as nações, todas. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso?
ensinando-as guardar tudo que eu vos tenho ensinado, ordenado. E certamente estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Se você está passando por uma situação difícil, Deus está com você. Se você ainda não passou, Deus está te preparando para passar. Mas Ele vai estar com você. Você nunca vai estar sozinho. Você pode não estar entendendo o que Deus está moldando no seu caráter. Mas Ele está tocando você. Para você pensar em alguma coisa. Olha só, rapidinho. Então, chegando o Nabucodonosor, a porta da fornalha e fogo, foi correndo lá. Ele não está acreditando. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de quem? Deus Altíssimo. Olha só. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio de onde? Do meio de onde? Aí, uma situaçãozinha, entre aspas, você está preocupado, né? Vou acabar já. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus. Aí Isaías vai falar lá para frente, lá, né? Quando andares pelo fogo, não é isso? Nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado. Alguns não teriam esse problema, né, Tiago? Nem as suas capas se mudaram, nada, nem cheiro tinha de churrasquinho, nada. Então, para encerrar, o Nabucodonosor, peraí, ele teve um surto. Aí, um surto de gratidão a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que tinham confiança. Livrou os seus servos que tinham confiança nele. E se você é servo do Deus Altíssimo, Ele vai te livrar. Mantenha confiança nele. Pois eles violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem nenhum outro Deus, senão o Deus. Então entrega seu corpo, a sua vida para Deus. Porque agora, olha só, as pessoas vão ver. Porque por mim, pois, é feito um novo decreto. O rei é a lei, pelo qual todo povo, e nação e língua, ali na Babilônia, que estava podendo tudo, que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não é lindo? É uma história conhecida, porém é o seguinte, é muito rica em informação, porque eu preciso confiar mais em Deus. Preciso confiar nas palavras do mestre. Não tem um louvor assim? Então, quero agradecer a sua presença hoje na escola bíblica e dizer o seguinte, que o homem tem recaídas. Acontece alguma coisa, adora a Deus. Passou um tempinho, volta à zona de conforto, não adora mais. Quero te convidar, na próxima semana, a estudar os capítulos 4 e 5 de Daniel. O capítulo 4 é uma outra história, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas no capítulo 5, esse reino vai perder para o próximo. Vai quebrar a cabeça e vai agora um outro reino, no meio dos persas. E aí nós vamos falar em línguas na semana que vem. Vai na Bíblia. Vocês vão ver. Nós vamos ler e interpretar. É isso que o Paulo vai falar para eles. Se Deus se manifestou de maneira sobrenatural, Ele vai revelar. É isso? Obrigado por vocês, Deus abençoe, tá bom? Desculpe aí pelo atraso. Continue na graça de Deus.